Mateus capítulo 19, verso 1 ao 12. Nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tens lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Bom, esta é uma das sessões do Evangelho de Mateus em que o Senhor Jesus toma outro rumo ao sair da Galiléia. O Senhor Jesus sai da Galiléia seguindo para a Judéia, onde se intensifica a rejeição contra ele e seu ministério. Daqui por diante, como diz o ditado, a coisa fica feia. Daqui por diante, o ministério do Senhor Jesus será cheio de questionamentos e afrontas. E durante a sua viagem, ele alivia o sofrimento de muitos, como está escrito no verso 2 deste capítulo. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então veja, era o Senhor Jesus indo embora e as multidões o seguindo e querendo ser aliviadas de seus sofrimentos. E o Senhor Jesus acudindo, socorrendo e ajudando essas pessoas. Porém, o Senhor Jesus, ele continua a usar das situações que surgem para ensinar os seus discípulos. Com este fato aqui, Jesus responde sobre o divórcio e casamento, e esse é o tema. Jesus responde sobre o divórcio e casamento. E como isso acontece? O Senhor Jesus indo para a Judéia, certamente se aproximando já da Judéia, já estando lá nas regiões da Judéia, o Senhor Jesus ele foi testado pelos fariseus. E este é o primeiro ponto, verso 3 ao 9, Jesus foi testado pelos fariseus.
o Senhor Jesus foi abordado e questionado sobre um determinado assunto, adultério, envolvendo também a questão do casamento. Diz no verso 3 que vieram a ele alguns fariseus, não todos, mas alguns. Não se sabe ao certo se de livre e espontânea vontade ou se enviados pelo Sinédrio para interrogar Jesus, para questionar Jesus e comprometer o ministério de Jesus, procurando em uma ocasião pegar Jesus, fazê-lo tropeçar e aí acusar Jesus de alguma blasfêmia, alguma falha, algum pecado, algum erro em seus ensinos. E ele é testado. Diz o texto que o experimentavam perguntando. E experimentar é colocar à prova. O Senhor Jesus literalmente estava sendo testado. Estava sendo provado. Estava sendo experimentado, como diz o próprio texto. E a pergunta era: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar aqui é abandonar, largar, mandar ir embora. E a pergunta que não quer calar: por qualquer motivo? Veja, essa questão aqui que é apresentada para o Senhor Jesus, ela remete ao contexto da intelectualidade da época, o entendimento da tradição judaica da época. O Senhor Jesus é levado mais uma vez a este assunto, do qual já foi tratado no capítulo 5, que nós já vimos há muito tempo, no Sermão da Montanha. Aqui mais uma vez ele é obrigado, vamos dizer assim, a tratar a mesma questão mais uma vez. E vejamos, o entendimento da época era controverso. O que isso significa? Não tinha uma opinião única quanto à relação do casamento e o divórcio. Não havia uma unanimidade, não havia um só pensamento. Havia, na época, dois responsáveis por duas escolas de interpretação judaica na época, uma chamada Shammai e outro Hillel. Dois eruditos, escribas, intérpretes da lei. Shammai, ele se posicionava dizendo que o divórcio, ele deveria ser por qualquer motivo que fosse indecente. E essa era a confusão. O que seria indecente? Um dos exemplos seria a mulher não ser virgem. E aí, possivelmente, remetendo-se a um adultério, um pré-adultério, vamos dizer assim, antes de casar-se. Uma possível traição. Hillel, mais flexível ou até mesmo mais liberal, ele defendia que o divórcio era direito do homem somente, e por qualquer coisa desagradável. Shammai dizia: não, se for indecente, sim. Hillel, se ele não gostar, se parecer a ele desagradável, ele tem o direito de se divorciar de sua mulher. E um dos exemplos era qualquer motivo, por exemplo, queimar a comida. Não gostei que a minha esposa queimou a comida. Bom, era uma das razões, como também tantas outras, que parecesse a ele desagradável. E aí, quando essa questão é apresentada ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não vai contra o pensamento da época, o Senhor Jesus não vai diretamente lidar com
com a ideologia, com a maneira em que os pensadores da época lidavam com a questão. Mas o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus vai e pergunta a eles. Diz o versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? O Senhor Jesus pergunta a eles: vocês não têm lido? E aqui o Senhor Jesus faz eles pensarem a respeito do que diz as Escrituras. Jesus leva eles a pensarem conforme Gênesis 1:27, como Deus criou homem e mulher, os criou. O Senhor Jesus leva eles a pensarem em Gênesis 2:24, quando Deus estabelece, ou quando Deus estabeleceu a união conjugal. Jesus, ele pega a questão e leva para eles. Pensem vocês. Vocês não leram? O que é que está escrito lá? E aqui dá um gancho, uma brecha para uma outra questão. Mas Jesus continua, ainda no verso 5, e diz: e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A ideia de uma só carne, essa pergunta levaria eles a um outro questionamento. Mas o que ainda traz à tona a força, a convicção de que Jesus seria pego numa contradição, é o que é dito no verso 6. Bom, sim, é como se eles pudessem dizer: sim, está escrito isto. Mas quando Jesus diz, verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Sim, Jesus, está escrito que a união foi estabelecida por Jeová. E está escrito, sim, que Ele os fez assim, homem e mulher. Está escrito. Mas quanto à dissolução, quanto ao divórcio, quanto à separação, diz no verso 7 que replicaram contra Jesus, te perguntando: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repúdio? Por que mandou fazer isso? E a maneira como eles perguntam é uma maneira sutil, sorrateira, maliciosa, astuta, porque eles procuram pegar Jesus numa contradição. Veja a maneira como é trocada aqui a questão. Mandou Moisés se divorciar e dar carta, repudiar. Não foi assim. Moisés não mandou coisa nenhuma. Moisés não deu a liberdade para que o casamento, o matrimônio estabelecido por Deus fosse tratado de forma banal, de forma irresponsável, como não tivesse importância. Não.
não era a regra, era a exceção. É o que Jesus vai ensinar. Respondendo mais um questionamento deles. Verso 8. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Não mandou, permitiu. Permitiu. E não é a mesma coisa? Não. Não é a regra, é a exceção. Presta bem atenção. Permitiu repudiar vossa mulher. Qual é a causa da permissão? A dureza do coração. É o pecado. É o pecado de vocês. Que houve a permissão. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que o Senhor Jesus quer dizer com tudo isso? O que Ele está mostrando, Ele está deixando claro que o plano original de Deus não é a divisão, a separação. E que o pecado da imoralidade sexual é uma violação da aliança matrimonial que Deus estabeleceu. E quando o Senhor Jesus é questionado sobre o que Moisés escreveu, é sobre o que está escrito lá em Deuteronômio 24, verso 1 a 4. E percebam algo, o Senhor Jesus está respondendo a eles. E Jesus está explicando o que Moisés escreveu. Jesus está interpretando o que está escrito em Deuteronômio 24, 1 ao 4. Veja. Verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, relação sexual ilícita aqui, é a palavra grega porneia, que traz a ideia de qualquer forma de imoralidade sexual. Não é necessariamente um adultério, não é necessariamente uma traição, mas qualquer faceta, qualquer face de imoralidade sexual. Qualquer envolvimento ilícito que não convém para alguém que está casado, porque é a quebra do matrimônio. O que o Senhor Jesus não está dizendo? O Senhor Jesus não está dizendo que essa é a única cláusula permissiva. Que essa não é a única questão que permite a dissolução do casamento. Se fosse isso, teríamos contradições ao longo da teologia cristã. Mas vejamos, o que o Senhor Jesus está falando é a respeito de Deuteronômio 24, 1 ao 4. Nessa situação, a dissolução do casamento tem que ser por causa da relação sexual ilícita. O que casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. De quem é a culpa? De quem abandonou. De quem abandonou. Mas vejamos, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, vai nos dizer
que há paz por causa do abandono. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. E aqui o caso, a questão é ou da conversão. Ambos estão casados, um converte e o outro não. Devo abandonar minha esposa se ela não se converter? Não. A mulher deve abandonar o marido porque ele não se converteu? Não. Mas se ele ou ela os abandonar, a pessoa ofendida está livre, tenha a paz. Então veja que aqui o Senhor Jesus, ele não estava lidando unicamente com o caso, mas um dos casos. Paulo traz também esta instrução que causa a dissolução do casamento, o abandono. O abandono. Nos versos 10 ao 12, vejamos, versos 10 ao 12, Jesus esclarece para os discípulos. Jesus respondeu aos fariseus e agora Jesus esclarece para os discípulos, versos 10 e 12, rapidamente. Disseram-lhe os discípulos, em que ocasião os discípulos falaram com ele? Marcos, capítulo 10, versículo 10, vai nos dizer que no particular, numa casa, os discípulos perguntaram sobre o assunto. Então veja, os discípulos procuram uma ocasião para falar com Jesus e conseguem e perguntam se essa é a condição de um homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos ficaram espantados. Os discípulos viram o casamento como uma prisão. Viram algo como difícil demais de lidar a ponto de não se envolverem com tal situação, com tal questão, o matrimônio. Veja, essa questão que parece ser complicada demais para os discípulos, o Senhor Jesus vai esclarecer para eles. Mas vejamos ainda Marcos 10, 11, que a pessoa que abandonou e ofendeu o marido ou a esposa, essa pessoa está com o peso da culpa. Aqui em Mateus, o Senhor Jesus disse: adulterou ele, se ela casar, adulterou ela também. Mas a culpa do adultério não é de quem contraiu um novo matrimônio com a repudiada, com a rejeitada. É aquele que expulsou ela, aquele que abandonou ela, ou aquela que o abandonou. Os discípulos viram algo difícil aqui. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. Ou seja, receberem essas palavras, lidar com o casamento, lidar com o divórcio. Isso não é algo para todos. E aí o Senhor Jesus,
disse que é apenas aqueles a quem é dado. Alguns recebem este privilégio de terem esta responsabilidade e arcar com as consequências desta responsabilidade do matrimônio ou divórcio. Diz no versículo 12: porque há eunucos de nascença. Eunuco é alguém incapaz para casar-se. Eunucos, de acordo com o contexto da época, era como se fossem mordomos que cuidavam de uma, sei lá, era um ambiente onde havia as relações do povo, não é? Tanto do rei como de uma rainha, e ali naquele local eles podiam ficar para servirem a eles. E somente os eunucos eram confiáveis para tomarem de conta de determinado local, porque era sabido do povo de que aquela pessoa não seria tentada, aquela pessoa não iria fazer qualquer bobagem, não iria macular o leito, não iria atacar ninguém. E aí, os eunucos, eles eram serviçais, eram servos. Eles serviam, eles trabalhavam em reinos, enfim. Então eram pessoas incapazes para casar-se. E aí havia várias razões para o eunuco ser o que era. Não é? Diz aqui o texto que há eunucos de nascença, pessoas incapazes para contrair um matrimônio. Deficiência, talvez. Enfim, havia um problema físico, genético, desde a concepção. Há outros a quem os homens fizeram tais. Ou seja, houve, não é, pessoas eunucas, pessoas incapazes de se casar, porque foram castrados. E diz ainda mais: e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Não necessariamente que eunucusaram-se, vamos dizer assim, não que se castraram, mas se decidiram não contrair matrimônio, não se envolverem com o marido ou esposa. E aí o Senhor Jesus fala, porque este outro grupo se tornaram eunucos. Ele diz, por causa do reino dos céus. Ou seja, o Senhor Jesus quer ensinar que por causa do serviço do reino, alguns se decidiram não ter matrimônio. Temos exemplos muito claros com relação a isso. Não é? João Batista era um desses. O próprio Senhor Jesus. E tantas outras pessoas, vamos dizer assim. E aí o Senhor Jesus, quem é apto para o admitir, admita. Ou seja, quem puder concordar, concorde. Admitam. É assim. Quem quiser abraçar o conceito, abrace. Quem vê que não dá para conta, evite. Ou seja, nem todos são capazes para casar. E nem o casamento, após casar-se, o casamento é uma prisão sem livramento, como os discípulos possivelmente estavam pensando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27,
vai nos dizer: estáis casados? Não procurem se separar-se. Estás livre de mulher? Ou homem? Não procures casamento. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós não devemos atropelar as coisas, tomarmos posicionamento, tomarmos decisões das quais teremos que arcar com sérias consequências. E consequências dolorosas para ambos até. Ainda mais, 1 Coríntios, ainda no mesmo capítulo 7, versículo 32 e 33, nos diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O que Paulo está querendo ensinar? Que casamento é uma preocupação a mais. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Ou seja, diz no versículo 34, e assim está dividido. Até aí. Veja, há muitas responsabilidades com o cuidado das coisas de Deus, e há muito mais responsabilidade quem assume o casamento. Quem assume o casamento. O que tudo isso aqui nos ensina? Primeiro, solteiros precisam ser pacientes e não tomarem uma pessoa para um relacionamento cujo resultado seja o divórcio. Deve haver muito cuidado com relação a isso. Esse é o primeiro conselho para os solteiros. Para relacionamento, para casamento, não há pressa. O conceito, o entendimento de relacionamento à base de namoro é algo cultural. Não tem nas Escrituras. Logo, o namoro é um objetivo de casamento. O conselho de Deus para quem é solteiro é este: de não namore pessoas das quais você não tem interesse de casar. Na dúvida, nem comece. Na dúvida, nem comece. E nem comece dizendo: será que vai dar certo? Duvidando. Tomem muito cuidado. Porque tropeçamos muito com relação a isso. Tropeçamos muito com relação a isso. Casados, não abandonem o marido ou a esposa. Pelo contrário, lutem pelos seus cônjuges. Uma outra coisa que a gente pode aprender aqui é que todas essas coisas, o Senhor Jesus nos salvou para nos santificar nisto também. Quando o Senhor Jesus Cristo nos chamou para ser discípulos dele e aprender a viver nesse mundo, os nossos relacionamentos conjugais também estão diante dele para que nós sigamos todos os seus ensinos e suas orientações. O mesmo Salvador que nos salva individualmente é o mesmo Senhor e o mesmo Salvador que santifica o matrimônio. Que também santifica o matrimônio.
Uma outra coisa que nós podemos aprender, que há uma bênção para quem decide casar-se. Não, casamento é uma bênção. Talvez para os solteiros seja complicado estar sozinhos e achar e almejar ver no casamento como algo muito melhor. Não necessariamente. Há muita responsabilidade. E aqueles que se decidiram casar e aqueles que se decidem casar realmente estão desejando algo maravilhoso, que honra e que engrandece o nosso Deus. Os que se decidem casar não estão pecando com isto, mas estão cumprindo a vontade do Senhor. Estão cumprindo a vontade do Senhor. Diz em 1 Coríntios 7:36, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Ou seja, pecar não é, casar não é o pecado. Não é o pecado. Há tantas facetas. Em 1 Coríntios 7, depois, se você quiser, leia por inteiro. Lida com toda essa questão. Mas vejamos, eu falei que casar é uma bênção. E Deus derrama a sua graça sobre casamentos. Estamos cumprindo conforme aconteceu desde o princípio, como disse Jesus. Mas vejamos que há uma bênção também para quem permanece solteiro. Há uma bênção também para quem permanece solteiro. Não deveria, na cabeça de quem é solteiro, não deveria achar que casar é muito melhor do que estar solteiro. Pelo contrário, o solteiro deveria pensar o quanto é bom estar solteiro. Desprezar o status civil de solteiro não é sábio. Não é sábio. Leia e releia 1 Coríntios 7, você vai perceber. Não é sábio. Aproveite. O Senhor te conceder a graça de encontrar alguém para contrair um matrimônio. Também não desperdice a oportunidade. Mas é algo que não se deve ter pressa, para não tomarmos decisões das quais nós venhamos nos arrepender amargamente. Solteiros que se casarem, não voltem atrás. E casados, não se separem. 1 Coríntios 7, 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Permaneçam. Permaneçam. Aqueles que se casam, de acordo com o versículo 28, aqueles que se casam, como eu já falei, eles não pecam. E como está escrito também no verso 28 do capítulo 7 de 1 Coríntios, mas diz: tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos.
Muitas pessoas pensam no prazer de ser casados. E esquecem do quanto é prazeroso ser solteiro. E entram numa jornada que não percebe do quanto é árduo, o quanto é difícil. E o quanto nos torna mais responsáveis com as consequências do casamento. Que nós sejamos abençoados com esta palavra. Que assim o Senhor derrame graça sobre nós. Solteiros, tomarem cuidado quanto ao futuro. Casados, tomarem cuidado quanto à realidade de suas vidas, com seus relacionamentos com esposa e marido. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, pelo ensinamento, o direcionamento que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Senhor. Nos direcione em toda a verdade, ó Pai. Nos torne obediente à Tua palavra, Senhor, para seguirmos conforme o Senhor nos orienta. Que o Teu Espírito Santo venha nos confrontar, Senhor, nos advertir, nos dar a consciência das responsabilidades, dos compromissos e os privilégios em ambas as posições, quer seja casado, quer seja solteiro. Que o Senhor nos abençoe. É muito mais difícil servir a Ti, Senhor, casado. E nós casados sabemos muito bem. Que o Senhor nos ajude, nos conceda graça. Que o Senhor abençoe a vida dos solteiros, ó Pai. Que o Senhor acalme os corações e os tranquilize. Não há pressa. Que o Senhor derrame graça e os abençoe. Tudo no seu devido tempo e a oportunidade que o Senhor conceder. Se assim for de Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.